Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos estudar hoje hidrostática. Tá bom? Então, vamos começar a nossa apresentação, né? A gente vai estudar as definições básicas da hidrostática e, né, o teorema de Stern, que é também conhecido como o princípio fundamental da hidrostática. Então, primeira definição, né, é a de densidade de um corpo, que vai mostrar qual é a concentração de massa num dado volume. Então, vai ser massa por volume, né? A unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico, né? A unidade de volume no sistema internacional é o metro cúbico. E aí, as unidades, né, também usuais, é o grama por centímetro cúbico e o quilograma por litro. Então, 1 grama por centímetro cúbico e 1 quilograma por litro significa a mesma coisa, né? E isso vem a ser 1000 quilogramas por metro cúbico, né? Então, vale a pena você saber de cor essa relaçãozinha aqui, ou pelo menos saber deduzir, né? Bem, outra definição que também mostra uma relação, né, entre massa e volume vem a ser a massa específica de uma substância, né? Então também está mostrando, né, concentração de massa num dado volume. A unidade é a mesma, né? Densidade de um corpo, né, para um objeto, massa específica para uma substância, apesar que também algumas vezes aparece densidade de uma substância, né? O termo densidade também muitas vezes é utilizado aqui. Então, eu diria o seguinte: a principal distinção entre os dois aqui, os dois conceitos que estão mostrando, né, concentração de massa por volume, é que quando você tem um objeto, dependendo do objeto, ele pode alterar sua densidade. Então, por exemplo, um submarino faz isso, né? Aumentando a massa ao abrir os tanques, né, ele vai conseguir aumentar a sua massa, aumentar a densidade, e aí ele mergulha. Ou seja, ele consegue controlar a flutuabilidade dele, né, alterando a massa que tem aqui nesse corpo. Então, né, agora, quando você tem uma substância, é mais difícil você fazer esse tipo de alteração. Então, por exemplo, o ouro, né, você tem lá uma razão entre massa e volume que é característica da substância. Pode ser alterado? Pode. Se você, por exemplo, variar a temperatura, vai variar o volume e você muda a densidade, mas é mínimo, né, o que você vai estar alterando aí de densidade. Né? Até porque, né, já estudou dilatação, você sabe que a dilatação, né, no caso de um sólido, né, ela é bastante pequenininha. Tá? Então, eu diria, densidade de um corpo, lembrando então que um corpo ele pode estar alterando a sua densidade, né? E a massa específica da substância como uma característica da substância, né? Vamos pensar, por exemplo, água. Eu tenho 1 kg por litro, tá bom. E se eu tiver 2 litros, tá? Quer dizer, então você tem 2 kg, né? Outro conceito básico que a gente vai estar utilizando é o de pressão, que é a razão entre o módulo da força normal que é aplicada a uma superfície sobre a área da superfície. Então a unidade vai ser o Pascal, né, que vem a ser o Newton por metro quadrado. Inclusive nos textos mais antigos e até mesmo em alguns vestibulares você ainda vai encontrar Newton por metro quadrado, tá? Apesar da recomendação existente de se utilizar o Pascal, né? Então você tem aqui a unidade do sistema internacional, mas também tem várias outras unidades usuais. Então, dependendo da área do conhecimento, você vai ter que uma unidade vai ser utilizada mais do que outra. Então você tem lá a atmosfera, né? Você tem milímetro de mercúrio, torr, bar, milibar, né? Uma infinidade de unidades. Tem até o sistema inglês, né? Que a gente acaba utilizando, PSI, né? Como é que é? Libra força por polegada quadrada, né? São unidades que acabam aparecendo, né? Você vai encher o pneu da bicicleta, você vai ver lá, né, qual vai ser a pressão que você vai pôr. Vai estar em quê? PSI, né? Pneu de carro, 32 PSI. Né? Se você pegar o manual, como a gente segue o sistema internacional, você vai ter lá o valor em Pascal, mas ninguém guarda, né, de memória qual é o valor em Pascal. A gente guarda o valor em PSI. Bem, vamos pegar dois exemplos para trabalhar um pouquinho com o conceito de pressão. Então vamos comparar a pressão exercida sobre a superfície por uma bailarina e por um elefante. Então no caso da bailarina, né,
colocando aqui um valor de massa da moça em torno de 50 kg, o peso em torno de 500 newtons de intensidade. Se você pegar a área de contato, vai ser aproximadamente 5 centímetros quadrados, você teria ali 100 newtons por centímetro quadrado, né, na hora que ela fica ali na ponta da sapatilha. Agora, se você pegar um elefante, bem, então a gente tem que estimar a massa do elefante. Pelo que eu estava vendo na internet, em torno de 6 toneladas, né? E também fui atrás do diâmetro da pata, parece que é em torno de 40 centímetros de diâmetro. Então, vamos lá, vamos fazer a continha aqui, olha. Você vai ter o peso em torno de 60 mil newtons, né? Aí você tem 4 patas em contato com a superfície, né? E vamos considerar que a pata dele, né, tem um perfil circular, né? Então vai ser πr ao quadrado. Se o diâmetro é de 40 centímetros, o raio é de 20, aí você faz a continha, você encontra lá 12 newtons por centímetro quadrado. Mostrando então que a bailarina, na hora que ela fica na ponta, né, da sapatilha, né, ela exerce uma pressão que é muito maior que a pressão que exerce um elefante sobre o solo. Tá? Uma outra coisa muito importante também, né? Pressão é uma grandeza escalar, ela não tem direção e sentido. Então é feio você falar, ó, aqui tem uma pressão para baixo, né? Da mesma forma que não tem 5 kg para a direita ou para a esquerda, né? Quer dizer, não tem direção e sentido. Você tem um valor numérico que está mostrando uma razão entre força e área. Passando agora para a pressão hidrostática, que é a pressão que o fluido exerce na base do recipiente devido ao seu peso, né? Isso aí vai ser dado por massa específica do fluido vezes a gravidade vezes o tamanho da coluna. Passando então para a nossa mesinha, né, vamos fazer a demonstração da equação da pressão hidrostática, tá, no fundo do recipiente. Então, você tem ali um recipiente, tem um líquido ali, e você quer calcular qual é a pressão no fundo. Então, vamos ver, pressão, né, ela é igual a força normal por área. Mas, nesse caso aqui, você vai ter que a normal tem a mesma intensidade do peso. Peso que tem intensidade de massa vezes gravidade. Então, a pressão vai ser massa vezes a gravidade dividido pela área. E massa específica é massa por volume. Então, você tem que a massa é a massa específica vezes volume. Então, pressão é igual a massa específica vezes o volume vezes o G dividido por área. E, né, o volume, né, dessa figura é a área vezes a altura. Então, você vai ter que pressão é igual a massa específica vezes área vezes a altura vezes o G dividido pela área. Então, simplificando, você vai ter que pressão é igual a massa específica, né, vezes o tamanho da coluna vezes o G. Tá demonstrada aí a relaçãozinha, né, da pressão hidrostática no fundo do recipiente. Uma outra pressão poderia ser calculada nas paredes laterais do recipiente, só que essa pressão ela iria variar de acordo com a profundidade, né? Mas no fundo já está demonstrado. Então vamos agora passar para o princípio fundamental da hidrostática, que vai colocar o seguinte, que a pressão num ponto que você tem, né, ela é a pressão do ponto acima, mais a pressão hidrostática da coluna entre esses pontos, né? Então, é justamente essa figurinha que nós temos aqui do peixinho. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa mesa e falar um pouco disso aí. Então, olha só, está aqui, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Só confirmar aqui. Você vai ter que a pressão no ponto B, que é esse ponto, é igual à pressão do ponto A, que está acima, mais a pressão exercida pela coluna
né, que você tem aqui a coluna H. Acontece que você pode medir pressão também pelo tamanho da coluna. Então você usa centímetro de mercúrio, milímetro de mercúrio. Qual que é a pressão exercida por 76 centímetros de mercúrio? Pega a massa específica do mercúrio, pega o valor do G, usa a equação que a gente acabou de demonstrar e calcula. Então você pode deixar isso indicado, né? Então aí você teria uma outra maneira de estar escrevendo esse mesmo princípio, né? Que a pressão no ponto B é a pressão do ponto A mais a coluna. Só que aí isso aqui tem que estar, né, em centímetro de mercúrio, milímetro de mercúrio, né? Tem que estar em função do tamanho de uma coluna, tá? No sistema internacional, você vai usar a primeira relação, é essa relação que está aqui, né? Eu diria que hoje, na maioria dos vestibulares que você vai usar, é essa equação. Essa outra aqui, vamos dizer assim, é uma equação imprópria. A princípio, né, é mais fácil de você calcular a pressão desse jeito se você estiver trabalhando, né, no caso ali, com o mesmo líquido que você está referenciando a pressão. Então, o líquido é mercúrio, né, você está usando pressão em centímetros de mercúrio, então é só você medir e deixar indicado. Quem quiser calcular em Pascal, pega a equaçãozinha e faz a conta, né? Ou então, você está falando de água, o líquido ali é água, tá? Então aí você vai usar metros de uma coluna d'água, que não é muito comum, né? Concordam? Né? A hora que você tem 10 metros de uma coluna d'água, 10,3 metros de uma coluna d'água, você vai ter uma atmosfera. Mas isso aí não tem utilização, né, frequente, tá certo? Bem, vamos voltar, né, para a nossa apresentação. Consequências do teorema. Então, primeira consequência, né? Você vai ter que se a pressão é a mesma, então não há desnível, né? Então aí você vai ter os vasos comunicantes. Então, por exemplo, nessa primeira figura que nós temos aqui, ponto A e ponto B têm a mesma pressão que a pressão atmosférica, então não tem desnível entre eles, quer dizer, está tudo no mesmo nível. Segunda consequência, se o desnível é zero, então a pressão é a mesma. Então vamos pegar aqui esse tubo em U. Veja, aqui embaixo você vê que é o mesmo líquido. Então, ponto A e ponto B estão no mesmo nível? Estão. Então, a pressão é a mesma. Conclusão. Essa coluna H1 desse líquido faz a mesma pressão que essa coluna H2 desse outro líquido. Tá? E é por aí que você vai deduzir as equaçõezinhas. Por exemplo, essa aqui. Se a pressão é a mesma, então vamos lá. Qual que é a pressão exercida no ponto A? É a pressão do ponto acima, que é a pressão atmosférica, mais μ1GH1. Então, achei a pressão exercida por essa coluna pequenininha. É igual à pressão no ponto B, que é o quê? É a pressão do ponto que está em cima, que é a pressão atmosférica, mais μ2GH2, que H2 é o tamanho da coluna. Se você simplificar, você tira a relação de tamanho de coluna, né, e densidade. Então, μ1H1 é igual a μ2H2. Né? Essa relação só é válida quando você tem tubo aberto. Se o tubo estiver fechado, aí é uma outra conversa. Eu diria que você parte do princípio, né, de que se o desnível é zero, a pressão é a mesma, e deduz o que você precisa. Tá? Não precisa ficar memorizando isso. Tá bom? Bem, vamos passar para os exercícios. Então, primeiro exercício. O gotejar pode representar situações opostas importantes do cotidiano. Desperdício de água de uma torneira pingando ou dosagem precisa de medicamentos. Então, nos exemplos abordados nessa questão, o fluxo de gotas pode ser considerado constante. Então, item A. Uma torneira goteja a razão de 6 vezes 10 na terceira gotas por hora, 6.000 gotas por hora. Esse vazamento enche um copo d'água em 15 minutos. Estime a massa de cada gota. Então, vamos passar lá para a nossa mesa. Bem, se você tem 6.000 gotas, né, em uma hora, você quer saber quanto tem em 15 minutos, né, que é um quarto de hora. Então, vamos fazer uma proporção. Né, você vai ter item A, né, 6.000 gotas em uma hora, né, você vai ter X em um quarto de hora, que são os 15 minutos. Quer dizer, você tem 1.000
e 500 gotas. Tá? Bem, aí você tem que um copo, né? Ele deve ter que volume? Em torno de 300 mililitros, né? Ou seja, 0,3 litros. Ou seja, sem estar falando de água, é em torno de 300 gramas. Né? Então você teria que 1.500 gotas, isso equivale a 300 gramas. Né? Então uma gotinha, né, corresponde a quê? A um valor Y. E aí você deduz que esse valor Y deve ser de aproximadamente 2 vezes 10 a menos 4 quilogramas. Tá? Tá feito aí, né, o item A. Vamos voltar e fazer o item B. Então, os conta-gotas para dosar medicamentos utilizam o fato de que as gotas de soluções aquosas formadas em bico com raios pequenos são mantidas presas ao bico por uma força F, em que esse F é igual a alfa vezes R, em que o alfa é igual a meio newton por metro e R é o bico do conta-gotas. Então é o raio do bico do conta-gotas. A gota cai quando seu peso é maior ou igual a essa força. Então, para um conta-gotas com R igual a 0,8 milímetros, qual a massa da gota que cai? Então, vamos lá, vamos passar para a nossa mesa. Então, né, vamos desenhar a situação proposta e aí você já vai estar entendendo o que está acontecendo. Então, item B, o que acontece é que você tem aqui a gotinha, né? Aqui você tem força-peso, e aqui você tem a força F, né? E ela cai quando você tem que o peso é maior ou igual à força F. Então vamos considerar igual. Então você vai ter alfa vezes R é igual a m vezes g. Então 0,5, né, vezes 0,8 vezes 10 a menos 3, porque estava em milímetro, é igual, né, a massa vezes 10, que é a gravidade, ciência da gravidade. Então a massa vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5 quilogramas. Então eu encontrei a massa da gotinha aqui, é uma gotinha menor, tá? Vamos passar lá para o item C. Então, no item C, ele diz: uma receita médica prescreve 15 gotas de um medicamento. Qual a quantidade do elemento ativo nessa dose? A dissolução do elemento ativo é de 20 gramas por litro de solução aquosa. Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa mesa e terminar isso aqui. Então, você tem que, item C, uma gota, né? Isso corresponde a 4 vezes 10 a menos 5 quilogramas. Então, você vai ter que 15 gotas, tá? Corresponde a uma massa M. Então, nesse caso, essa massa M vai ser igual a 60 vezes 10 a menos 5 quilogramas. Tá bom? Só que, vamos ver aqui o seguinte, você tem que massa específica é igual a massa por volume. Então, você vai ter, usando o sistema internacional, né, 1.000, que é a densidade da água, é igual a 60 vezes 10 a menos 5, dividido pelo volume. E aí você vai chegar num volume que vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 4 litros. Bem, e você tem um dado ali, né?
são 20 gramas, né, por litro, tá? Então, você vai ter uma massa M nesse volume que você acabou de encontrar, de 6 vezes 10 a menos 4 litros. Então, você vai ter que essa massa, né, é igual a 1,2 vezes 10 a menos 2 gramas, não quilogramas, gramas, tá? Então, está calculado, né, aí o quanto tem de princípio ativo. Exercício 2. Uma jovem de 60 kg está em pé sob o assoalho de uma sala, observando um quadro. Considerando que a aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força F que ela exerce sobre o assoalho. Item B. A jovem está usando sapatos de saltos e a área da base de cada salto é igual a 1 cm². Supondo que um dos sapatos suporte 1/3 do peso da jovem, determine a pressão P em Newton por metro quadrado, né, que esse salto exerce sobre o assoalho. Bem, então você tem que item A, né, superfície, né, vamos imaginar aqui o corpo, né, você tem peso, né, é igual a normal. Então, normal é igual ao peso, portanto, né, a normal é igual a m vezes g. Normal igual a 60 vezes 10, normal igual a 600 newtons. Horizontal, né? E para baixo é a força que ela faz, né, sobre a superfície. A minha normal que eu indiquei ali é a normal no corpo, tá? Então a normal que eu estou colocando ali para normal como horizontal e para baixo é essa outra aqui, tá? Bem, item B, quer saber qual é a pressão que ela exerce no assoalho. Então aí vamos ver aqui, você sabe que pressão vai ser igual à intensidade normal por área, né? E 1/3 ficou sobre um salto. Então é 1/3 dos 600, tá? Isso, né, dividido por 1 cm². Se você passar para metro quadrado, vai dar 10 a menos 4. Então, isso vai ser 200 vezes 10 à quarta, ou seja, 2 vezes 10 à sexta pascal. Suficiente para marcar, né, boa parte dos assoalhos que você encontra por aí, né? Então, tá feito. Exercício 3. Esse é um exercício muito bonitinho da Unicamp, em que um mergulhador persegue um peixe a 5 metros abaixo da superfície do lago. O peixe foge da posição A e se esconde numa gruta na posição B, conforme mostra a figura a seguir. A pressão atmosférica na superfície da água é igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Veja que boa parte das questões vestibular não está usando Pascal, né? Estão usando o Newton por metro quadrado. Bem, qual a pressão sobre o mergulhador e qual a variação de pressão sobre o peixe nas posições A e B, né? Vamos lá. Então aqui eu tenho a figura, né? E a gente vai calcular a pressão no mergulhador. Então, a pressão que você tem no mergulhador nesse ponto A, né, porque é o mesmo nível aqui, né, ou aqui, tanto faz onde estava o peixe, né, ela é dada pelo teorema de Stevin, né, ou o princípio fundamental. É o quê? É a pressão desse ponto que está aqui em cima, que é a pressão atmosférica, mais a pressão exercida por uma coluna de 5 metros de água, né? Então, você vai ter que a pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais μ vezes G vezes o H, né? E aí,
você vai ter que essa pressão no ponto A, né? Estou resolvendo então o item A da questão, é igual a 1 vezes 10 à quinta, tá? Mais 10 à terceira, que é a densidade da água, vezes 10, que é o valor do G, vezes o H. Então, você vai ter que a pressão no ponto A é igual a 1,5 vezes 10 à quinta Pascal. Tá? Tá feito. E o item B? Aí é fácil, né? Porque o ponto B, ele está no mesmo nível do ponto A. Então, o desnível é igual a zero. Se desnível é igual a zero, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Portanto, não tem variação de pressão entre esses pontos. Tá? Tá feito. Quarto exercício. Um tubo em U contém um líquido de massa específica D1, desconhecida. Uma pequena quantidade de um segundo líquido de massa específica D2, de 1,5 grama por centímetro cúbico, não miscível com o primeiro, é colocada num dos ramos do tubo. A situação de equilíbrio é mostrada na figura seguinte. Então, tem aqui a figurinha. Quer saber qual é a massa específica D1 em grama por centímetro cúbico? Tá? Então, vamos pegar a figura, vamos levar lá para a nossa mesa, né? E a gente já resolve isso. Bem, então o que você tem? Você tem que, para um mesmo nível, do mesmo líquido, a pressão é a mesma. Então, pegando aqui, né, você deve ter, veja, o mesmo nível, né? Aí aqui você vai ter o tamanho da coluna. Então aqui eu vou chamar de H1, isso aqui eu vou chamar de H2. Tá? Esse desnível. A pressão nesse ponto, vamos chamar aqui de ponto A, é igual à pressão desse ponto, que eu vou chamar de ponto B. Então eu tenho pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, porque o nível é o mesmo. Então fica pressão atmosférica mais, né, D1GH1, que é igual a pressão atmosférica, que é o que você tem aqui, né, mais D2GH2. Vamos simplificar, olha. Tá? Aí vamos tirar também aqui, vamos dividir tudo por G, né? E nós deduzimos aquela relaçãozinha que nós tínhamos lá, D1H1 é igual a D2H2. Substituindo os valores que foram dados, então você vai ter D1 vezes, né? No caso, essa altura aqui, ó, se aqui você tem 15 centímetros, aqui você tem 12, o H1 é igual a 3. 3. Isso é igual o valor da densidade que ele deu do líquido, que é de 1,5, vezes o tamanho da coluna. Se aqui é 12 e lá é 20, quer dizer que isso aqui é igual a 8. E aí você tira que D1, né, é igual a 4 gramas por centímetro cúbico. Né? E você poderia, né, pensar um pouquinho, né? Olha aí, veja só, o líquido 1 está embaixo do líquido 2, então você tem que encontrar uma densidade maior que 1,5, porque esse líquido que vai ficar embaixo é o líquido mais denso, né? Senão, está tudo errado. Tá certo?